Então, vamos hoje novamente de porção dupla. Vamos de novo com a Hareimot e Kedoshim. E é interessante que são parashiot, por um lado, bem diferentes, mas a gente vai ver que elas se encaixam. Quando a gente junta duas parashiot, obviamente que tem um motivo técnico que não cabe no ano, todas as parashiot, quando a gente não tem o Shana Meuberet, quando tem um mês a mais. Mas, por outro lado, os Rahamim, eles escolheram a dedo quais eram as parashiot que vão ser lidas juntas, e tudo isso para transmitir alguma mensagem, obviamente, tem alguma conexão. Então, assim aconteceu com Tazria e Metzorá, e as duas estão falando basicamente da mesma coisa, que era Tzará, aquela doença de quem falava Lashon Hará. E também na nossa semana, o Ahareimot e Kedoshim, a gente vai ver que tem uma conexão muito forte entre elas. Ahareimot significa literalmente depois da morte, e ele vai estar, entre aspas, né, situando um pouquinho na cronologia. Por que chama a Hareimot? Depois da morte dos filhos do Aron. Então, quando teve a inauguração do Mishkan, então isso já aconteceu lá na Parashá Shmini, teve a inauguração do Mishkan por 7 dias. Moshe Rabbeinu, ele montava e desmontava o Mishkan, e durante o dia ele fazia todo o serviço, toda a vodá, e no 8º dia foi a inauguração realmente, que agora Moshe Rabbeinu, ele não vai mais desmontar, e não só isso, ele não vai fazer mais os serviços, isso vai ser passado para os Koanim. Os Koanim vão assumir agora a missão deles, que é fazer todos os serviços lá do Mishkan. Então, no dia da inauguração, infelizmente, esse dia foi marcado por uma grande tragédia, que foi a morte dos dois filhos mais velhos de Aaron. Por quê? Porque eles ofereceram um incenso que Deus não tinha pedido. Tem algumas opiniões, eles entraram embriagados para fazer o serviço, eles tinham bebido vinho antes de fazer o serviço, ou porque eles tomaram uma decisão sem se aconselhar com o seu Rav. Eles tinham que ter perguntado para Moshe Rabbeinu sobre esse corban, que eles decidiram sozinhos que eles queriam fazer esse corban. Então, tem alguns comentaristas que discutem qual é exatamente o motivo que eles morreram. Então, a nossa paraxá, ela vem resgatar esse acontecimento e falou, olha, depois da morte dos filhos de Aaron, e vai começar a descrever o principal ponto aqui da nossa paraxá Hareimot, é o serviço que era feito no dia do Yom Kippur. Então, o que tem a ver uma coisa com outra? A morte dos filhos de Aaron com o serviço de Yom Kippur? Da mesma forma que Yom Kippur é o dia da Capará, é o dia da limpeza espiritual, a morte dos Sadequim também traz uma grande Capará para o mundo, traz uma limpeza espiritual. Então, quando tem o falecimento dos Sadequim, tem um efeito tão forte no mundo quanto o próprio dia do Yom Kippur, o dia da limpeza espiritual do povo judeu. Então, isso é a Parashá Hareimot, e depois disso vem a Parashá Kedoshim, e essa Parashá, ela vai trazer principalmente mitzvot ben adam lechaveró, da pessoa com o seu companheiro, e algumas mitzvot aqui muito famosas, como a gente, Bezrat Hashem, vai ver aí na continuação do shiur. Mas vamos pegar um ponto só sobre a Parashá Hareimot, sobre esse conceito da morte dos filhos de Aaron. Quer dizer, se a gente parar um pouquinho, a gente, infelizmente, lê a Torá sem a reflexão necessária, sem viver exatamente o que a Torá está ensinando. Vamos tentar sentir o que foi, infelizmente, nessa grande tragédia. Imagina a festa que estava, o povo tendo Mishkan, na presença de Deus. Ela vai aparecer no Mishkan pela primeira vez. Quanto tempo o povo estava esperando esse momento, quer dizer, de um contato mais direto com Deus. E o próprio Aaron Cohen, imagina a alegria dele, ele sendo Cohen Gadol, vendo os filhos dele, que foram nomeados como os Kohanim, e de repente vem essa tragédia, os dois filhos dele morrem de uma maneira trágica. Quer dizer, isso foi e Lolendo, né? Uma pessoa que já está doente, uma pessoa que você já está esperando a morte. Então, pelo menos você já vai se consolando um pouco, você já vai aceitando que essa pessoa vai embora. Mas quando são duas pessoas assim tão jovens e que estavam bem, tá tudo ótimo,
está tudo perfeito e, de repente, de uma forma assim trágica, um fogo veio do céu e consumiu eles por dentro. Está escrito que esse fogo entrou pela narina deles e queimou eles por dentro, mas por fora eles estavam intactos, eles estavam... a roupa deles não queimou, só queimou eles por dentro. Então, quer dizer, isso foi algo chocante. Toda vez que a gente escuta, né, o conceito de morte, para a gente é um choque, óbvio, né? É muito difícil lidar com perdas, lidar com esse momento, mas a Torá ela traz para a gente uma visão um pouco mais otimista, óbvio. Ninguém está minimizando a dor de uma perda, mas ao mesmo tempo a Torá ensina para a gente que, na verdade, a morte não é o fim de nada. Seria desesperador se realmente acabou. Olha, a pessoa morreu, acabou, nunca mais. Isso seria um grande desespero. E talvez pessoas que acreditam realmente, cremam o corpo e acabou e nunca mais, realmente é um momento desesperador. Mas a Torá traz um pouquinho de luz nesse momento de escuridão e fala: olha, na verdade, a morte ela não é o fim de nada. A morte é o começo da vida verdadeira, o começo de uma vida eterna. Óbvio que isso é uma maneira muito simplista, né? Existem muitos outros acontecimentos, tem Gilgulei Neshamot, às vezes a Neshama precisa voltar para uma outra vida, tem o Olam Neshamot, onde as almas ficam aguardando a construção futura do Olam Abá, mas, de uma maneira geral, a morte não é o fim de nada, a morte, na verdade, é o começo da nossa vida verdadeira, da mesma maneira, a Torá traz para a gente um paralelo muito interessante, nada disso é por acaso. O bebê, ele fica na barriga da mãe por 9 meses. Então, imagina dois bebês no ventre da mãe e eles acham que aquela é a vida verdadeira. Um dos bebês começa a nascer, o outro bebê está desesperado, falou, não, não acredito, meu irmão foi embora para sempre. E ele está lá chorando dentro do ventre da mãe. E lá do lado de fora está todo mundo falando Mazal Tov, está todo mundo numa grande alegria, por quê? Porque está nascendo uma nova vida. Mesma coisa, o falecimento de uma pessoa na verdade, aqui nesse mundo a pessoa ela está indo embora, mas ela está sendo recebida aqui lá no Shamaim com uma grande festa, está começando a alegria verdadeira dela. Então, o Talmud ele traz algo interessante, ele traz uma tranquilidade para a gente. O Talmud fala o seguinte: Kol Israel yesh lo chelek leolam haba. Todo Yehudi, ele pode dormir tranquilo, ele tem uma vida garantida no Olam Haba, ele tem uma porção já garantida para ele no Olam Haba. Assim fala o Talmud no Tratado de Sanedrim. O que muita gente não fala são as exceções. Tem lo aleino, tem pessoas que realmente fizeram muito mau uso do seu livre-arbítrio, tanto pessoas normais, assim, pessoas comuns, quanto grandes personalidades da história que, infelizmente, usaram muito mal o seu livre-arbítrio, usaram as suas escolhas para prejudicar, para fazer o mal, para denegrir o nome de Hashem no mundo, e essas pessoas têm uma lista lá das pessoas que não têm parte no mundo vindouro. Mas, Baruch Hashem, para a grande maioria, tem um lugar garantido para todo mundo, assim o Talmud ensina para a gente. Mas tem uma aparente contradição. Para quem já estava tranquilo, vamos jogar aqui uma pequena contradição. Uma outra fonte do Talmud, no Tratado de Nidá, fala o seguinte: Kol hashoneh alachot bechol yom, muftach lo sheu ben olam haba. Todo aquele que estuda alachot, pelo menos duas alachot, todos os dias, é garantido para ele que ele é ben olam haba. Ele é um filho, seria a tradução literal. Ele tem lugar garantido, ele tem uma parte também lá no mundo vindouro. Então, peraí, daqui o que eu aprendo desse segundo ensinamento do Talmud? Uma aparente contradição. O primeiro ensinamento falou que está todo mundo garantido e não colocou nenhuma condição. Está todo mundo garantido. Todo Yehudi tem uma parte no mundo vindouro, mas na outra fonte, olha, quem estuda alahot, quem estuda pelo menos duas alahot todos os dias, ele tem uma parte garantida no mundo vindouro. Isso significa que a frase continua. Quem não estuda duas alahot todos os dias, significa que ele não é muftach lo, não tem nada garantido para ele no mundo vindouro. Então, como a gente pode entender
essa aparente contradição aqui. Tem ou não tem o Olam Abá garantido? O Rabino começou com uma notícia tão boa que está garantido para todo mundo e, de repente, volta atrás e não, olha, não é bem assim, não é todo mundo que está garantido com o Olam Abá. Então, a gente tem, nessa semana, um Passuk que fala o seguinte: Ushmartem et chukotai bet mishpatai asher yaseotam adam vachai baem. Olha, vocês vão fazer as minhas leis, os meus juízos, que a pessoa, o ser humano vai cumprir, vachai baem, e vocês vão viver através delas. Até aqui tem uma drachá, tem um ensinamento famoso, vechai baem veloshe yamut baem, a gente deve viver pelas mitzvot e não morrer pelas mitzvot, com exceção de idolatria, relações proibidas, assassinato, que isso a gente tem que dar vida para não transgredir, mas as outras mitzvot todas, muito exemplo clássico é Shabat, a pessoa lo aleino tem uma situação de pikuach nefesh, tem um risco de vida no Shabat, então a gente vai quebrar o Shabat para salvar a vida da pessoa. Se precisar, pode chamar ambulância. Se não tem uma ambulância, pode pegar e dirigir, ligar o carro, ir até o hospital. Tudo coisas que envolvem melachot, atividades proibidas para a gente fazer no Shabat, atividades elétricas, atividades, né, de ligar o carro, tem a ver com acionar fogo, ligar fogo. Então, tudo isso que é proibido a gente fazer, opa, tem uma vida em risco, não precisa nem ser um risco que, olha, é iminente, se não, tem um risco, até uma dúvida se é risco de vida ou não, a gente deve quebrar o Shabat, e a Mishnah Brurá fala para a gente, se realmente tem um caso que é risco de vida, quanto mais rápido a pessoa quebrar o Shabat, maior a recompensa que ele vai receber. Por quê? Porque Vechai Baem, você deve viver pelas mitzvot e não morrer pelas mitzvot. Isso é uma das maneiras da gente entender esse passuco da Torá. Mas vem o Unkelus. Unkelus é o grande tzadik que traduziu toda a Torá para o aramaico, e ele não só traduziu, quer dizer, o aramaico era a língua que as pessoas entendiam. Muita gente, na época dos exílios, eles perderam esse contato com o Lashon HaKodesh, com a língua da Torá, e eles falavam aramaico. Então, o Unkelus fez um trabalho incrível. Ele traduziu toda a Torá do Lashon HaKodesh para o aramaico, para que as pessoas pudessem entender o texto da Torá. Mas o Unkelus, ele fez mais do que isso. Ele acrescenta, muitas vezes, os pirushim, algumas explicações. Ele não faz só a tradução literal, ele acrescenta muitas vezes, às vezes através de uma ou duas palavrinhas que ele acrescenta a mais do que está escrito. Com isso, ele já está colocando também alguma explicação mais profunda. Aqui um caso na Parashá, Vechai Baem, e você vai viver através delas. Olha só como um que nos traduz para o aramaico, Vayehei Behon Bechayei Alma, e você vai viver com elas no mundo vindouro, no mundo eterno. Olha que incrível, vocês vão viver através dos juízos, através das mitzvot, vocês vão viver a vida interna. O que o Unkelus ele está acrescentando? Quer dizer, a priori, a Torá ela está falando sobre a vida nesse mundo. Em nenhum momento a Torá está falando sobre o mundo vindouro. Olha, cumpram essas mitzvot e vivam através delas, vivam nesse mundo. Por que o Unkelus ele tirou o Passuk, esse versículo, do entendimento mais simples dele e jogou isso para o mundo vindouro? E viva a vida eterna, viva o mundo vindouro através das mitzvot. Então, o Hafetz Haim, ele ajuda a gente a entender da seguinte maneira. Ele fala que todas as criaturas, elas precisam se alimentar. Isso é uma ideia interessante, quer dizer, também os seres celestiais, eles também precisam de alimento, não só os seres humanos. A gente conhece as comidas materiais aqui, que a gente está acostumado, a comida dos seres humanos, as comidas dos animais também, mas fala o Hafetz Haim que todos os seres são sustentados pelo Criador do mundo. Então, olha só, no profeta Nehemia, ele fala o seguinte: você fez os céus e os céus dos céus e todos os seus exércitos e a terra e tudo que está contido nela, os mares e tudo que está contido neles, e você sustenta todos eles. Quer dizer, Deus é aquele que sustenta, aquele que manda o que cada uma das
criaturas. Então, não está falando só na terra e nos mares, está falando também no céu e no céu do céu, quer dizer, até as criaturas mais elevadas, elas precisam receber um alimento, um certo sustento do Criador do mundo. Obviamente que os anjos não vão comer um sanduíche, os anjos não vão comer chunto no Shabat, eles recebem, obviamente, um alimento um pouco mais elevado. Então, assim está escrito também no Teilim. Está escrito Lechem Abirim Achalish. O ser humano ele comeu o pão dos poderosos. O que quer dizer Lechem Abirim, pão dos poderosos? Então, Rashi explica que pão dos poderosos, do que David Amelech está falando? O alimento dos anjos. E olha que interessante, o man, ele era chamado o alimento dos anjos. Quer dizer, esse alimento que foi dado para o povo judeu durante os 40 anos no deserto é o alimento dos anjos. Uma das características, por exemplo, do man, ele podia ter o gosto que a pessoa quisesse, ele podia ser feito o que quisesse, quem quer fritar, quem quer cozinhar, quem quer assar, você fazia o que você queria com aquela massa, quem queria fazer um bolo, quem queria fazer um pastel, e mais do que isso, normalmente a comida tem uma parte que a gente absorve e uma parte que ela não é útil para o nosso corpo e a gente tem que expelir isso, quer dizer, isso se torna inclusive algo venenoso dentro do corpo, por isso que a Allahá ela proíbe a gente de ficar segurando muito tempo para ir no banheiro. A gente imediatamente, quando tiver vontade, tem que já sair para tirar toda essa parte, essa parte tóxica para o corpo, que são os restos da comida que não foram aproveitados. O man é uma comida tão elevada que ela não deixava, o povo judeu não precisou realmente usar o banheiro durante esses 40 anos, porque não tinha restos da comida que não era aproveitado. Então, olha que interessante. Significa que se todas as criaturas do mundo precisam de um alimento, o ser humano, na verdade, ele é uma combinação, entre aspas, de duas criaturas diferentes. O ser humano, ele foi criado de um corpo material, como as criaturas do mundo material, como os animais, e a gente foi criado de uma parte espiritual, como os anjos. Então, a gente é uma combinação de material e espiritual. Então, todo o tempo que a gente está aqui no mundo material, o que acontece? A gente precisa se alimentar aqui da comida do mundo material e, através disso, a gente vai manter o nosso corpo saudável e a gente vai poder cumprir a nossa missão. Mas o que vai acontecer quando a gente sair aqui desse mundo e o corpo vai ficar aqui, como a gente falou, a morte é simplesmente o enterro do corpo, mas a nossa essência, o nosso eu verdadeiro não era aquele corpo, o nosso eu verdadeiro é a nossa Neshama, que essa vai viver para sempre. Então agora não adianta mais, essa Neshama não tem mais alimento agora do mundo material, não tem como alimentar. Enquanto ela está conectada com o corpo, então a gente pode esse alimento vai manter o corpo e a alma conectados. Mas, a partir do falecimento e agora, essa alma precisa continuar sendo alimentada. Do que ela vai ser alimentada? Olha o que os nossos sábios falam, que é para isso que a Torá deu para a gente, a Torá e as mitzvot. Tudo que a gente cumprir de Torá e mitzvot nesse mundo, é isso que vai alimentar, depois da nossa morte, isso vai alimentar a nossa alma e isso vai ser por toda a eternidade. Olha só a fonte do Talmud fala para a gente. Sadikim yoshvim ve atroisehem al roishehem. Os sadikim lá no Lamabá, eles vão estar sentados com coroas sobre as suas cabeças. Benenim zivash rinai. Eles vão estar lá tendo o proveito do brilho da presença divina, quer dizer, esse prazer eterno que a alma vai ter lá no Olam Abá. Então, a gente precisa de algum alimento para essa alma, para ele poder viver para sempre com esse prazer do brilho da Shekhinah. Então, olha só, quando a gente lê a Torá, quando uma pessoa recebe uma liá, ele vai ser chamado para uma leitura da Torá, olha o que a gente pronuncia, Vechayei Olam Natá Betorreino, uma vida eterna, você plantou dentro da gente, netiá, é um verbo que a gente usa para plantar uma semente, da semente vai nascer aqui uma árvore. Então, olha que incrível, você plantou dentro da gente uma vida eterna. O que quer dizer?
é plantado nesse mundo para a gente colher no mundo vindouro. Tudo que a gente estudar de Torá, tudo que a gente cumprir de mitzvot nesse mundo, a gente vai, Bezrat Hashem, colher isso lá no mundo vindouro. Então, essa força vital e espiritual, ele vai trazer vitalidade para a nossa Neshama eterna e também para o corpo. Tem uma das opiniões que, na verdade, o Olam Abba vai ser a reunião de novo da alma e o corpo vai ser reconstruído numa nova forma para essa vida eterna, e agora o corpo e a alma nesse mundo, o corpo e a alma são, entre aspas, concorrentes. O mundo, o corpo, ele quer o mundo material, ele vai atrás dos desejos, e a alma quer se conectar com Hashem. Então, normalmente, com raríssimas exceções, como Moshe Rabbeinu, que o corpo e a alma dele viviam em harmonia completa, os dois querem se conectar com Hashem, a maioria das pessoas vivem nesse mundo numa grande contradição do corpo com a alma, mas o que vai acontecer no mundo vindouro? Esse novo corpo que vai ser criado junto com a alma, ele não vai mais concorrer com a alma, eles juntos vão ter esse prazer através do estudo da Torá e de todo esse brilho que foi criado através da Torá e das mitzvot que a pessoa ela fez aqui no mundo. E assim também outra fonte do Talmud fala que a luz da Torá também vai dar vida eterna para o nosso corpo, não só para a nossa alma, mas para o nosso corpo no mundo vindouro. Aqui, nesse mundo, por mais que, obviamente, aqueles que estudam Torá, né, não a gente ficaria a aula inteira contando sobre grandes milagres, pessoas que já estavam desenganadas pelos médicos, não tem mais o que fazer, e de repente essa pessoa, ela tomou resoluções na vida, que ela quer cumprir Torá e mitzvot, que ela quer fazer outras coisas relacionadas a fazer o bem, fazer Hesed, essa pessoa teve curas milagrosas, o exame médico sai completamente alterado depois que a pessoa recebeu que ele vai cumprir Torá e mitzvot. Então, quer dizer, já escutei relatos de pessoas que viram com os próprios olhos pessoas desenganadas pelos médicos que realmente tiveram curas milagrosas e que o exame já não mostra mais. Até semana passada, o exame mostrava além um tumor, alguma coisa, e de repente desaparece dos exames. Então, é óbvio que também nesse mundo a Torá e as mitzvot, elas podem ter um certo impacto, mas o principal é lá para o mundo vindouro. Então, também o corpo vai receber do brilho de toda a Torá e as mitzvot que a gente fez aqui nesse mundo. Então, é isso que o Passuco está falando, é isso que o Unkelos está falando. Olha que incrível. Cuidem das minhas leis e juízos, que o ser humano vai cumprir e vai viver com elas. Quer dizer, a vida verdadeira, isso vai ter que vir através da Torá e das mitzvot. A nossa alimentação para toda a eternidade também do corpo, não só da alma. Isso vai vir, Bezrat Hashem, do nosso estudo de Torá. E é isso que a gente fala também, todo dia no Arvit, a gente fala as seguintes palavras, olha que interessante. Ahavat Olam, Beit Israel Amcha Ahavta, um amor eterno, Deus, você sentiu pelo seu povo de Israel. Torah mitzvot, hukim mishpatim, otanu limadeta, você ensinou para a gente Torá e mitzvot e hukim, o mishpatim, aquelas leis que a gente não entende a lógica, e as leis que a gente entende a lógica, todas elas você ensinou para a gente, e a gente termina aqui falando que em hayeino veorechiameino, porque elas são a nossa vida verdadeira e é o prolongamento dos nossos dias, quer dizer, com isso que a gente vai poder viver para sempre. A Torá, ela vai trazer o alimento eterno que a gente precisa para manter a nossa Neshama. Então, daqui a gente começa a entender que o que esse Passuco está transmitindo para a gente é muito mais do que, olha, você vai viver pelas mitzvot aqui nesse mundo, olha, vive, essa tem que ser a nossa vida aqui nesse mundo, é bem mais do que isso. Se a gente viver pela Torá e mitzvot nesse mundo, eu estou plantando toda a colheita que eu vou ter lá no mundo vindouro, eu estou preparando toda a minha vida eterna aqui nesse mundo, e não faltam machalim, não faltam parábolas que os nossos sábios eles falam. Esse mundo, ele se compara a terra firme, e o Olam Abba se compara ao mar. Uma pessoa que vai fazer uma grande viagem
Então, no mar, ele não vai conseguir alimento. Olha, você quer alimento no mar? Leva da terra, prepara os mantimentos para na viagem você ter o que comer. Prepara no Lamazé para poder comer no Lamabá. No Lamabá não tem mais os méritos para você criar. O que você criou de méritos aqui, o que você plantou nesse mundo, é isso que você vai colher lá no mundo vindouro. E assim também fala o Tratado de PA. PA fala o seguinte: Eile advarim asher adam ochel perotechem baolam hazeh, ve'akeren kaemes lo leolam haba. Essas são as coisas que a pessoa ela já come os frutos nesse mundo, mas o fundo, quer dizer, a parte real, isso está guardado lá para o mundo vindouro. Você está comendo aqui alguns frutos, mas o campo propriamente dito, isso está guardado lá para o mundo vindouro. Veiluhem. E aí a Mishnah ela começa a listar todas as mitzvot que vão dar frutos nesse mundo, mas que o principal vai estar guardado para o mundo vindouro. Então, Kibud Aviem, honrar os nossos pais, fazer Hesed com um morto que acompanhar o enterro da pessoa, Arnasat Kalá, ajudar uma noiva que não tem condições a poder se casar, Avat Shalom Ben Adam Lechaveró, trazer paz entre a pessoa e o seu companheiro. Algumas versões trazem Benish Leistó, ajudar a ter Shalom Bait entre os casais. Vetalmud Torah Keneged Kulam. E o estudo da Torá é equivalente a todos eles juntos. Então, olha que incrível. Não estamos falando de mitzvot pequenas, estamos falando de mitzvot extremamente importantes da Torá. E mesmo assim, vem aqui a Mishnah e fala Talmud Torah Keneged Kulam. O estudo da Torá acima de todos eles, é mais do que todos eles juntos, é equivalente a todas as mitzvot da Torá juntas. Fala o Gaon Mivilna, o que quer dizer esse ensinamento? Isso não está diminuindo a força das outras mitzvot. Óbvio que honrar os pais, ajudar uma noiva a ter um casamento digno, acompanhar, fazer a última despedida aqui para o falecido, principalmente quando se trata de um Talmid Raham, de um grande sábio. Então, tudo isso são mitzvot gigantescas. A gente não tem ideia do valor de uma mitzvah dessas. Mas, pergunta o Gaon Mivilna, quantas pessoas a gente consegue ajudar na vida? Quantas vezes na vida a gente vai conseguir ajudar um casal que brigou a fazer shalom? Quer dizer, a gente, Bezrat Hashem, mesmo alguém que se ocupa com isso, que é um terapeuta de casais, ele ajuda muitos casais, mas quantos casais ele vai conseguir ajudar na vida inteira? Quantos casais em um dia ele vai conseguir trazer de volta Shalom Bait? Poucas vezes, poucos casais ele vai conseguir atender num dia. Mas estudo de Torá, ele pode estudar o dia inteiro, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Cada palavra é uma mitzvah por si só. Então, é isso que o Gaon Mivilna, ele fala que é isso que a Mishnah está ensinando para a gente. Talmud Torah Keneged Kulam. Olha que incrível o que a gente pode criar através do estudo da Torá. A gente pode aumentar os méritos de uma forma quase infinita pela quantidade de mitzvot, de Talmud Torah que a gente pode fazer todos os dias da vida. E não só isso. Agora vamos entender aquela contradição lá do começo, que falou Ashonei Alachot, aquele que estuda Alachot todos os dias, ele vai ser considerado Ben Olam Haba. O que quer dizer isso? A pessoa que estuda Alachot não é só pelo estudo, o estudo de Torá é só pelo estudo. Obviamente que ele já é muito elevado, mas normalmente, qual deve ser a nossa kavaná, a nossa intenção para estudar a Torá? Que eu possa cumprir as mitzvot de uma maneira melhor. Se eu não sei cumprir as mitzvot, eu posso estar fazendo um monte de coisa errada e eu nem sabia. Quantas vezes na vida a gente descobre, a gente está lendo uma alahá e fala, meu Deus, eu nem sabia que isso era proibido no Shabat, minha vida inteira eu fiz isso no Shabat, eu não sabia que era proibido. Em todas as áreas da vida, áreas de kashrut, quantas coisas que a gente desconhece, por quê? Porque nunca estudou. Então, aquele que se esforça no estudo da alahá, ele vai cumprir as mitzvot da maneira correta, primeiro ele vai cumprir as mitzvot, às vezes a gente nem cumpre por desconhecimento. Fora isso, ele vai fazer da melhor maneira possível, ele vai fazer da maneira mais bonita, com mais kavanot, já que ele entende agora muito melhor tudo que está por trás aqui dessa mitzvah, ele pode estudar as kavanot dela de uma outra maneira. Então, isso é incrível o quanto a pessoa pode crescer espiritualmente se ele estuda todos os dias, pelo menos 2 alahot,
isso ele vai no final da vida. Se a gente fizer uma conta, 2 alahot todos os dias da vida, alguém que viveu 70, 80, 90 anos, nunca fiz essa conta, mas deve dar um número muito grande se a gente somar 2 alahot e todos os dias da vida de alguém que viveu 70, 80, 90 anos de vida. Agora, olha que incrível. Teve uma vez um machalo interessante para entender a diferença de quem estuda e quem não estuda Alahá. A gente falou, tem uma contradição, está escrito numa fonte que todo Israel tem Helek no Lamabá, e outra fonte falou, opa, parece que quem estuda Alahot, ele vai ser Ben no Lamabá, quem não estuda não vai ser Ben no Lamabá. Então, como a gente responde isso? Com uma machal genial. Teve uma festa de casamento do homem mais rico da cidade. Então, uau, era aquela festa maravilhosa, tinha para garçom servindo as melhores iguarias, e o dono da festa, ele convida o maior banqueiro da cidade, e ele quer dar kavod, ele quer dar honra para esse banqueiro. Então, obviamente, esse banqueiro vai vir com o seu terno mais chique, ele está sendo esperado na porta de casa por uma carruagem que vai levar ele até o casamento. Ele entra no salão, uau, para todo mundo, para a música. Ele é encaminhado lá para a mesa principal, ele vai sentar entre as pessoas mais importantes da cidade e vai ser servido as melhores iguarias, as melhores comidas e bebidas, e ele vai estar lá entre os mais importantes. Mas olha só, esse dono da festa, ele é uma pessoa tão boa que ele também quer agradar os pobres da cidade. Então ele convida a cidade inteira, ele prega nos postes da cidade, festa de casamento da minha filha, a cidade inteira está convidada. Mas os pobres, como eles chegam com aquelas roupas simples, camiseta, calça jeans, quer dizer, o rico estava lá com aquele terno que ele mandou fazer no alfaiate só para o casamento, e esses aqui estão chegando de camiseta e calça jeans. A música não para eles, não tem uma mesa especial para eles, eles ficam lá num cantinho lá do salão, e eles vão pegando, enquanto os garçons estão vindo, indo e vindo com as bandejas na mão, eles vão pegando lá, pegam um salgadinho aqui, um salgadinho lá, uma bebida aqui, mas eles não estão sentados na mesa, eles não estão recebendo esse kavod especial, essa honra especial, e as pessoas, eles não nem sentam, eles ficam de pé lá no canto do salão, eles estão na festa, eles foram convidados, o dono da festa é uma boa pessoa, ele quer que todo mundo participe, mas tem os ricos e tem os pobres. Assim, a gente entende a diferença do que vai acontecer no mundo vindouro, de quem shonei alahot e quem não shonei alahot, aquele que estuda alahot todo dia e aquele que não estuda alahot todos os dias. A pessoa que estuda alahot todos os dias, uau, ele vai chegar um rico lá no Shammai, ele vai ter a mesa dele, ele vai sentar entre os mais importantes, ele vai receber tapete vermelho, banda de música para ele, uau! O outro que não estudou, ele fez as mitzvot mais ou menos, ele cumpria, mas não cumpria direito, não fazia tudo com as kavanot certas, fazia às vezes incompleto, começava e não terminava a mitzvah. Para ele tudo estava bom, não precisa, tá bom, assim é só cumprir a mitzvah e acabou. Ele também vai estar no Lamabá. A Torá garantiu para a gente, Lekol Israel yesh lo chelek lo Lamabá. Mas olha a diferença, até a linguagem. Um está falando todo o povo judeu vai ter um helek, vai ter uma parte, vai ter um cantinho lá no Lamabá. Mas aqueles que estudarem Alahot, eles vão ser Ben Olamabá. O que é Ben Olamabá? Aquele convidado de honra, aquela pessoa que quando chega na tua casa, ele já é de casa. O porteiro nem interfona mais para avisar que ele vai subir, de tanto que ele já é de casa, já pode subir direto. Tem pessoas que no Lamabá vão ter o cantinho deles, e tem pessoas que no Lamabá vão ser bem no Lamabá, vão poder subir lá sem interfonar para avisar que eles estão entrando lá no Lamabá. Então, esse é o ponto. A gente gasta tanto na vida, tanto tempo, tantos pensamentos, tantas preocupações para garantir o nosso sustento aqui no mundo material. Será que a gente não deveria gastar muito mais para garantir o sustento do mundo vindouro, que é para sempre? Aqui a gente vai viver 70, 80, Bezrat Hashem, 120 anos. A gente não vai passar disso. Mas no Lamabá, estamos falando de eternidade. Bezrat Hashem, se a gente investe aqui no mundo material, quanto a gente tem que investir também no mundo espiritual, muito mais do que a gente investe no mundo material.
Vamos agora passar para a conexão entre as duas parashot, quer dizer, já falamos dos méritos de cumprir Torá, de cumprir mitzvot, e a gente está vendo aqui algo interessante, que a primeira mitzvah, a primeira parashá, perdão, está falando sobre Yom Kippur, um dos dias mais solenes do ano, aquele dia que eu posso pedir perdão para Hashem, tudo que eu fui contra ele, olha, Deus, você me deu só coisas boas na vida, como eu estou arrependido, a gente vai bater no peito, vai fazer vidui, vamos confessar para Hashem todas as averot que a gente fez durante o ano inteiro, como a gente pagou o bem com o mal. Então, quer dizer, é um dia de arrependimento, por um lado, é um dia muito solene, um dia muito sério, mas, por outro lado, é um dia de alegria. Eu posso, nesse dia, limpar minha conta, eu posso abrir o coração para Hashem, confessar tudo o que eu fiz de errado, e Deus vai falar, Salachti kidvarecha, eu te perdoo, conforme você está pedindo para mim, eu vou te perdoar, quer dizer, o dia do perdão aconteceu, milagres abertos. Na época do Beit HaMikdash tinha um fio escarlate e ele ficava branco, ele era vermelho escarlate e ele ficava branco para mostrar para o povo judeu inteiro, vocês foram perdoados. Esse fio que estava vermelho, como as transgressões que vocês faziam, agora ele está branco como a neve, ele está puro, como vocês estão agora puros das transgressões. Vem depois disso a Parashá Kedoshim, como a gente falou, vem falar sobre a importância da justiça, vem falar sobre a importância da tzedakah, da caridade com os necessitados, o amor ao próximo, Ve'ahavta lerecha kamocha, a famosa mitzvah, que o Rabi Akiva fala que Zé Yesod Gadol Batorá, é um dos fundamentos mais importantes da Torá, e, quer dizer, a gente precisa, da mesma forma que a gente se ama, a gente quer o melhor para a gente, eu tenho que querer também o bem do próximo. Por que a Torá está juntando duas parashot que parecem ser tão diferentes? O que os Rahamim viram na conexão? Por que a gente tem que ler? Já falamos tecnicamente, tem que juntar parashot, mas por que essas parashot a gente vai juntar? Um dos motivos, tem algumas explicações que os nossos sábios trazem, mas um dos motivos é que Yom Kippur a gente está focado nos nossos erros em relação ao Criador do mundo, que a gente deixou de cumprir, as averot loleno que a gente fez, motivados pelos desejos, motivados até, como a gente falou, pela ignorância, por não ter estudado as alahot que Hashem pediu para a gente, e a gente se arrepende de coração, mas a gente esquece que não é só com Deus que a gente está errando, a gente erra muito com o próximo, e infelizmente a gente está tão preocupado em Yom Kippur com o que a gente errou com Hashem. Será que a gente está tão preocupado assim com Ben Adam Lechaveró, o que a gente errou em relação ao próximo, como a gente acabou pisando nos outros, machucando, ou até deixando, da mesma forma, olha que interessante. Nas mitzvot tem as mitzvot AC e lot AC, as mitzvot que a gente deveria fazer e acaba não fazendo, loleino, isso também é uma transgressão, e a lota C, coisa que a gente não deveria fazer e a gente acaba fazendo. No Ben Adam Lechaveró também, tem coisas que a gente deveria ter feito pelo próximo e não fez para ele, e tem coisas que a gente nunca poderia ter feito e a gente acabou fazendo. Então, o Talmud fala para a gente o seguinte, que Yom Kippur é um dia condicional. Primeiro, quer dizer, tem uma machloket na Gemara, uma discussão dos nossos sábios, se Yom Kippur funciona sem chuvá. Se a pessoa pode, sem arrependimento, adianta Yom Kippur. Tem uma opinião que sim, olha, Yom Kippur é um dia tão forte, tem uma influência tão forte no mundo, por quê? Por causa do Reta Egel, quando o povo judeu fez o Reta Egel, eles se arrependeram, eles gritaram para Hashem do fundo do coração, e Hashem perdoou. Que dia que Hashem perdoou definitivamente era Yom Kippur, ficou marcado esse dia. Tem uma opinião que não precisa nem fazer chuvá, mas a Allahá não é com essa opinião, a Allahá é que precisa fazer chuvá. Para funcionar Yom Kippur, precisa fazer chuvá. Isso é a primeira condição. Segunda condição é que só coisas benadam lamakom, só erros entre a gente e o Criador do mundo são perdoados em Yom Kippur, mas erros benadam lechaveró. Até que você foi pedir perdão para a pessoa e a pessoa ela te perdoou, Yom Kippur não adianta nada. A pessoa fez a verota, ele passa Yom Kippur e ele jejua e ele passa lá 20 horas na sinagoga rezando. Não adianta nada se ele não pediu perdão para os erros que ele fez para o seu companheiro. Então, por exemplo, a Torá, inclusive, fala alguém que rouba. Ele só pode fazer chuvá quando ele devolver o roubo.
Quer dizer, enquanto o roubo está na mão dele, Deus, perdão. Não, não, como perdão? Você está com o roubo na tua mão, não te perdoa. Enquanto você não devolver, que é o chamado de Ashavata Gzeilah, devolver o roubo, não tem perdão, nem durante o ano e também nem no Yom Kippur, nem o dia do perdão. Isso não perdoa as Averot Ben Adam Lechaveró, que ficaram em aberto. Então, olha que incrível, o que os nossos sábios estão transmitindo quando eles juntaram o dia do Yom Kippur com tantas mitzvot, uma paraxá cheia de mitzvot Ben Adam Lechaveró, eles estão ensinando o seguinte para a gente. Da mesma forma que a gente sim deve estar preocupado no nosso relacionamento com o Criador do mundo, assim também a gente deve estar preocupado, Bezrat Hashem, com o nosso relacionamento com o próximo, com as outras pessoas, como você trata cada pessoa, a tua honestidade, a tua educação com as outras pessoas, se você ajudou as outras pessoas da forma que você deveria ajudar, porque a volta fala para a gente, Avem mekabel kol adam besever panim yafot, malachá, isso é alachá. Receba as pessoas com um rosto agradável. Ninguém é obrigado, mas eu não estou num bom dia. Mas ninguém é obrigado a aguentar que você está num mau dia e fica olhando para todo mundo com cara feia. Os nossos sábios falam que o nosso rosto é Ereshut Arabim, é um domínio público, então você não pode colocar um tropeço, um buraco no meio da rua para pessoas caírem, porque você está num mau dia. A pessoa já começar o dia com a cara feia, isso é colocar um poço, um buraco no meio da rua e fazer as pessoas elas tropeçarem. Então, olha que interessante. Está escrito o seguinte, ó, Daber el kol adat bnei Israel, assim está escrito na Parashá Kedoshim, diga para toda a congregação de Bnei Israel, ve'amarta lehem, e fale para eles, Kedoshim tiyu, sejam pessoas sagradas, que Kadosh ani Hashem Elokehem, porque eu, Hashem, eu sou Kadosh, eu sou sagrado, eu sou santificado. Então a gente sabe que a Torá não usa palavras a mais, a Torá não usa palavras de forma desnecessária. Por que que precisa começar os psukim de abertura da nossa paraxá? Daber el kol adat bnei Israel. Fale com toda a congregação. Por que que o Kedoshim Tiu, sejam pessoas sagradas, teve que ser transmitido para toda a congregação? Isso não é falado em geral, aqui para outras mitzvot, isso não é trazido. Fale para toda a congregação, mas aqui Deus ele fez questão de frisar. Isso deve ser falado diante de toda a congregação. Fala Urashi que esse comando de Hashem, ele foi declarado na frente de todo mundo. Hashem fez Moshe juntar o povo inteiro e aí ele transmitiu o Kedoshim Tiu. Por quê? Porque ele fala que a maioria dos ensinamentos fundamentais da Torá vai depender da união do povo judeu, da congregação do povo judeu, principalmente aqui nesse mandamento de sejam sagrados. Por quê? Olha que incrível, Hatam Sofer fala que existe uma diferença gritante entre a forma do judaísmo ver a vida e às vezes de muitas outras religiões. Tem muitas religiões que pregam que para a pessoa chegar na santidade, ele tem que se isolar, ele tem que se afastar completamente do mundo material, ele vai lá para o alto da montanha, ele vai fazer meditação, ele vai ficar completamente afastado de tudo, e aí ele vai ser kadosh. Essa pessoa vai ser sagrada, vai ser santa, se ele estiver isolado lá, dormindo no chão, sem nenhum prazer do mundo material, e completamente recluso, fazendo voto de silêncio. Então, isso é a pessoa, de acordo com a visão de muitas religiões, isso é a pessoa sagrada de verdade. A Torá fala para a gente, o Hatam Sofer, ele ensina para a gente que é o contrário. A Torá quer que a gente viva em sociedade. O teste verdadeiro de Lashon Hará não é a pessoa ficar em silêncio, é a pessoa falar e ele não falar Lashon Hará. Então, quer dizer, a maioria das mitzvot é muito fácil, por exemplo, a pessoa ela não brigar com ninguém porque ela vive na montanha recluso, sem ninguém em volta, óbvio. Coloca a volta que você não brigou com ninguém, vai brigar com quem? Com as pedras, com as árvores? Então não tem mérito nenhum, não tem ganho nenhum você conseguir ser uma boa pessoa vivendo sozinha. Boa pessoa de verdade é aquele que consegue viver em sociedade, aquele que interage com as pessoas e mesmo assim ele faz bondade, ele não briga com os outros, ele não faz Lashon Hará. Tudo isso, uau! Esse aqui é Kadosh de verdade. Esse que vive com as pessoas e consegue, ainda assim,
ser uma boa pessoa, ajudar, evitar o lashon hará, ser uma pessoa honesta, ser honesto lá no alto da montanha, é muito fácil ser honesto. Não tem nem com quem ser desonesto. Mas aqui no mundo, a pessoa, ela interagir, e ela sempre interagir de uma maneira educada, sempre de uma maneira honesta, não querer passar perna em ninguém, não querer enganar as pessoas, tudo isso nesse mundo é o que transforma a pessoa numa pessoa de Kedushá. Kedushá, muita gente confunde que Kedushá é a pessoa que consegue mergulhar, ele vai fazer mikve na neve, uau, olha que ele consegue. Ele vai fazer exílios voluntários. Os nossos Rahamim, eles faziam isso, mas o que transformava eles em pessoas Kedoshim era a forma que eles interagiam com as pessoas. Eles saíam para algumas épocas de isolamento. A Torá mesmo fala para a gente que é importante a pessoa ter momentos de itbodedut, que ele vai se isolar, pode ir lá para o alto da montanha para meditar, para pensar na vida, para fazer resbona nefesh. Inclusive, muitas pessoas fazem isso antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur, para realmente abrir o coração, para fazer uma reflexão sincera. A Torá não só não é contra isso, a Torá ela incentiva que a gente faça isso, mas não viver de forma reclusa, não viver de forma isolada, vive no meio das pessoas, fala, tenha proveitos do mundo material, mas tenha controle, que do chá é controle. É isso que a Torá ela quer da gente. Então, também, para poder cumprir uma das partes mais importantes da Torá, que é Hesed. Hesed, você precisa de pessoas, você precisa viver num ambiente social, você precisa interagir com as pessoas para se preocupar com o próximo, para querer o bem do outro, para sentir quando alguém está precisando de uma palavra amiga, está precisando de uma ajuda. Então, para fazer Hesed, a gente realmente precisa interagir com as pessoas. É isso que Kedoshim Tiu junta toda a congregação. Vocês só vão ser Kedoshim Tiu quando vocês estiverem imersos no meio da sociedade, interagindo, vivendo com as pessoas. Olha que incrível, quando Hashem ele criou os seres, todos os seres, durante o Bereshit, durante a criação do mundo, todas as criaturas foram criadas numa quantidade muito grande, com uma exceção, Adam Arishon. Adam Arishon foi criado sozinho no Gan Eden. Então, assim, cada dia Deus criava uma certa parte da criação e o ser humano foi criado no sexto dia, Adam. Ele foi criado sozinho. E o que Hashem falou para ele, depois da criação de Adam? Lotov yot Adam levador. Não é bom o homem estar sozinho. Selo ezer kenegdo. Eu vou fazer um auxílio para ele, vou fazer uma ajuda para ele. Peraí, o que falta para Adam Arishon? Adam Arishon está no paraíso, literalmente ele está no paraíso, está no Gan Eden. Os nossos sábios falam que ele era servido pelos anjos, ele tem comida, ele tem descanso, está num lugar paradisíaco. O que te falta na vida? Não é bom o homem estar sozinho, eu vou fazer uma companheira para ele. Por que falta? Não está faltando nada. Por que Deus fala que não é bom o homem estar sozinho? Ele não tem com quem fazer hesed, ele não tem com quem dividir as coisas, não tem com quem se preocupar, não tem com quem ajudar. Isso é a essência do casamento. Para quem está casando para receber, olha, eu quero casa, comida, roupa lavada, está casando pelos motivos errados. A gente casa para doar, para fazer o bem para o outro, para pensar no outro, para ajudar tudo que eu puder ajudar uma outra pessoa, e assim também no casamento, assim também com os filhos, assim também com os amigos, e assim também, de uma forma maior, com toda a humanidade. É para isso que a gente veio. Quem acha que veio nesse mundo para correr sozinho, para ganhar sozinho, ele não entendeu o que ele está fazendo aqui, ele precisa recomeçar tudo, porque ele não entendeu o que ele veio fazer aqui no mundo. Então, a Hashem, ele quer que a gente venha trazer luz. Teve uma vez um professor de filosofia, e era um professor já bem idoso, já muito sábio, e ele perguntou para as crianças, para os jovens, né, que ele estava dando aula, qual o significado da vida, e cada um começou a dar suas respostas, e ele falou, eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples qual que é o significado da vida. Então ele tirou do bolso um espelhinho, e dava para ver que era um espelho bem antigo. Ele falou, olha, eu quando era criança, uma vez eu estava andando na estrada, e eu encontrei esse espelhinho, provavelmente era de alguma moto que tinha se acidentado, e eu peguei era um caco de espelho, e eu peguei numa pedra, eu fui passando na pedra até que ele ficou arredondado,
E eu comecei a fazer uma brincadeira. Um dia, sem querer, eu estava refletindo o sol com o meu espelho e eu descobri que eu podia refletir o sol em lugares que o sol não chegava. Então, eu comecei a ver dentro de fendas, em lugares escuros, em lugares que o sol não chegava. Eu refletia com esse espelho, eu jogava luz naquele lugar escuro. Então, ele falou, e era uma diversão muito grande, porque você começava a ver coisas que você não poderia ver sem jogar essa luz lá dentro. E ele falou: quando eu cresci, eu entendi que esse é o propósito da vida. O propósito da vida é a gente levar luz aonde tem escuridão, a gente iluminar onde está faltando luz. É isso que a gente veio fazer aqui. É por isso que a Torá está juntando Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano, com as mitzvot Ben Adam Lechaveró. Se você quer cumprir a tua missão, não adianta só o teu relacionamento com Hashem. Parte do relacionamento verdadeiro com Hashem é interagir com as pessoas, não é se isolar, não é você não fazer lachonará porque você vive sozinho e você não roubar porque você não tem de quem roubar. É você falar o tempo inteiro e conseguir não fazer lachonará. É você interagir, você fazer compras, fazer vendas e você não enganar ninguém, você querer o melhor das pessoas. Isso é a Kedushá verdadeira, essa é a nossa conexão verdadeira com o Criador do mundo. Shabbat Shalom.